Mas uma razão pequena aí que ilustra um pouquinho do que a gente vai falar. Frustrações. Nós passamos por frustrações pequenas como essa. Imagino que a ausência da minha barba não vai ser motivo de divórcio ou alguma coisa assim mais séria. Ela só estabeleceu uma condição. Meu aniversário é na sexta-feira e até lá você tem que estar de barba. Então, motivo de oração, né? Eu creio que 5 dias vai ser suficiente, porque minha barba ela cresce rápido. Mas, eventualmente, passamos por frustrações que são muito maiores do que essa. Eventualmente, vemos no nosso dia a dia, na nossa história. Algum tempo atrás, vimos repetidamente um evento muito triste, que era o suicídio de pastores. Parece que a gente teve uma temporada ali em 2019, 2018, né? Quem abriu a temporada foi um pastor lá perto de onde eu estava, um pastor da primeira igreja batista de Mauá. E depois disso, uma série de pastores em que cometiam suicídio, alguns tentavam. E aquele ministro que geralmente é posto como modelo, é a referência de uma estabilidade emocional, espiritual, parece que não tinha tanto equilíbrio, assim, ainda que muitas vezes transparecesse o super-herói que muitas vezes o pastor espera ser. Se isso aconteceu com líderes, com pastores que conhecem teologia, escritura, vivenciam a igreja, quanto mais isso não deve acontecer conosco, no nosso dia a dia, muitas vezes no nosso cotidiano. Frustração, depressão, e aí a gente tem os dois extremos, né? Por um lado, tem aqueles que qualquer coisa é depressão. Eu estou deprimido. Por quê? Porque eu tive que acordar cedo hoje, isso me causa uma depressão. Eu não ganhei o iPhone 13, se eu perdi a conta, é o 13 já? Tá por aí? Então é o 13. Então agora eu estou deprimido. Por outro lado, muitas vezes a gente olha para a depressão e fala assim, não, você precisa se animar. E eventualmente, o que nos leva a isso? Né? Muitas vezes a frustração. Fazemos parte da geração do analgésico. Né? Nós não sentimos dor. Nós não queremos sentir dor. E muitos de nós, né, tivemos pais que sofreram muito na infância, e pelo menos a minha geração, né, que sofreram muito, e quando tiveram seus filhos, fazem o quê? Olha, meu filho não vai sofrer absolutamente nada. E aí criam filhos que não sabem ouvir não, que não sabem se frustrar, que não sabem ter tédio. E quando uma coisa... E ele se acostuma na casa dele tendo tudo, e aí quando ele ouve o primeiro não na escola, e isso já está difícil, né? Porque antigamente, se uma professora brigasse com o filho na escola, e se uma professora mandasse um bilhete para mim em casa, uma vez eu tentei assinar pela minha mãe o bilhete, eu falsifiquei, quando eu estava terminando a assinatura, eu sim, era ela. Essa agora lascou. Não tenho o que fazer. Né? Por quê? Porque eu tinha medo. Se a professora reclamasse de mim, era terrível. Hoje em dia é o contrário. Se uma professora reclama de um filho, ela já começa a pensar, né? Será que o pai vai vir para cima aqui, vai reclamar? Né? E esses filhos, eles crescem, eles vão para o mercado de trabalho, eles têm frustrações amorosas, eles têm frustração no trabalho, a expectativa que eles tinham de carreira, que eles idealizaram, né? Com 25 anos já terei minha casa própria e seria o dono da minha empresa, e aí ele vê que a vida não é tão simples assim, vem frustração. E não sabemos, muitas vezes, lidar com as nossas frustrações. Tempos de pandemia. Talvez você olhe nos últimos 2 anos,
e você olha, eu perdi alguém querido. Por conta do Covid ou por conta de qualquer outra coisa, porque as outras doenças, né? É surpreendente, mas as outras doenças também continuaram acontecendo durante a pandemia. A gente não ouve mais muito disso, mas também perdemos pessoas queridas. Quem sabe o emprego, a estabilidade, a empresa, tudo isso nos causa muitas vezes frustrações. E é por isso que eu quero olhar para a Escritura, o texto de 1 Reis, capítulo 19, olhar para a vida de Elias e tirar lições para aprendermos a lidar com as frustrações, para aprendermos a lidar com momentos da nossa vida e da nossa história em que as coisas não saem exatamente como planejamos, e qual que é o equilíbrio de não ridicularizar um momento como esse em alguns casos e ao mesmo tempo não chamar qualquer coisa também de depressão ou intensificar uma frustração que necessariamente não deveria ter a magnitude que muitas vezes nós damos. E eu creio que esse é um dos momentos mais sombrios, mais difíceis da vida de Elias. O livro de 1 Reis ele é escrito aí para Israel já no final de quando ele estava sendo colonizado e ele estava bem próximo ali de ser exilado. E o Reis é escrito para trazer esperança ao povo, tem muitas referências messiânicas de restauração do auge da nação. E quem sabe muitos dos israelitas estavam frustrados, porque o povo vinha sendo colonizado por nações externas. A esperança da aliança abraâmica, da aliança mosaica, da promessa de uma terra própria, parecia estar cada vez mais longe. E quem sabe o autor de Reis, ele olha para a vida de Elias e fala assim, olha, se alguém como Elias esteve frustrado, Elias. Se Elias passou por um momento como esse, quem sou eu ou você para não passarmos? Ora, Acabe contou a Isabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã a essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois na sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no meio do monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um fortíssimo vento que soprou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave.
Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram. Então Elias saiu e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Ele estava conduzindo a 12ª. Elias alcançou, lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou. Apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e o deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando o seu auxiliar. Se você está familiarizado com a história, você vai lembrar que momento é esse. Um pouco antes, não chovia por 3 anos. Elias faz chover. Depois Elias confronta. Primeiro Elias faz não chover. Depois Elias faz chover. Depois Elias confronta os profetas de Baal. E vence. Faz piada. Põe ali os altares. Então, ore a Baal para que pegue fogo. Na frente de todo o povo. Quando Elias vai orar para que esse holocausto seja queimado, ele fala assim, olha, antes de eu orar, joga água aí. Desafia o povo a tomar uma direção. Olha a experiência que Elias teve. Depois de derrotar os profetas de Baal, em fogo do céu, queimando o holocausto. Depois de dizer que não ia chover e não chove por 3 anos, dizer que vai chover e chove. Ele recebe o recado de Jezabel de que ela iria matá-lo. Qual que seria a reação mais lógica? Uma risada. Concorda? Não faz sentido. Mas muitas vezes as nossas emoções não fazem sentido. Elias talvez estava esperando que depois daquele momento Acabe se arrependesse ou o povo se levantasse e fizesse ali uma revolução em prol do Deus de Israel. E o que ele recebe é uma carta de ameaça de um dia. E isso impacta ele de tal forma que ele deseja a morte. Ele não tira a própria vida. Mas eu brinco que é aquele modo o primeiro passo do suicídio gospel, né? Eu não vou tirar minha vida porque eu não tenho coragem, mas Senhor, por favor, tira a minha vida. Esse é o desejo de Elias. O momento em que ele estava, depois de uma vitória eufórica, depois de um grande desafio vencido, vem a ameaça, a frustração e a depressão de tal forma que ele se sente completamente derrotado e sem saída, dizendo, Senhor, o povo derrubou os altares. O povo perseguiu os seus profetas. Eu sou o último que sobrou. E agora eles desejam matar-me. Tira a minha vida. Eu não tenho mais motivos para viver. Eu não tenho mais razão de viver. Quantas vezes nós podemos chegar
em um ponto desse, de dizer, eu não tenho motivo para viver. Alguém que deseja o suicídio, ele não deseja a morte. Ele deseja se livrar dos seus problemas e ele não vê saída. Eu cheguei a ver estimativa entre adolescentes pelo mundo afora que aproximadamente 20% já desejou ou tentou cometer suicídio. 1 em cada 5. É um número muito alto. Porque muitas vezes não sabemos lidar com a frustração. Não sabemos lidar com a nossa frustração. E não sabemos nem muitas vezes preparar os nossos filhos a lidar com a frustração. Mas a Bíblia nos ensina em como lidar numa situação extrema como essa. E é isso que eu queria trazer nessa manhã. Quais são os remédios que Deus nos dá para lidar com a depressão, com a frustração, com aquele momento em que muitas vezes nós achamos que não há saída. Esse mês é um mês especial para pensarmos algo nesse sentido, porque é um mês de setembro, Setembro Amarelo, ele é separado justamente para lembrar um pouquinho disso. E quando encontramos alguém nessa situação, ou quando nos encontramos nessa situação, o que a Escritura nos ensina para lidar com isso? O primeiro passo está ali nos versos 5 até o versículo 9. De repente o anjo tocou e disse, levante-se e coma. Aí está um problema que eu nunca tive, deixar de comer. Né? Não é à toa. Meu filho deve estar puxando para mim já. Né? Meu filho puxou para mim, ele sempre está maior do que ele devia. Né? Mas muitas vezes a primeira indicação de um momento como esse, nós não desejamos comer. E a primeira coisa que Deus se preocupa com Elias é o cuidado físico. Levante-se e coma. Você precisa se alimentar. Muitas vezes quando nós estamos deprimidos, abatidos, abalados, nada tem significado. Nós abrimos mão do cuidado físico. Vá comer adequadamente. Né? Pratique exercícios. Mas eu não quero. Fica tranquilo, provavelmente ninguém quer praticar exercício. Com algumas exceções aqui e ali, talvez um Silas aqui com a gente, ou um outro que gosta mais, né, de exercício físico. Mas a maioria de nós, não. Comer. Nós precisamos nos alimentar adequadamente. E se você conhece alguém nessa situação, o primeiro passo é, de fato, um cuidado físico. Naturalmente, nem todo estado de depressão há necessidade de medicamento. Muitas vezes, as pessoas estão em depressão, não é por uma situação do corpo que... A gente sabe, há remédios que podem causar esse estado depressivo. Muitos casos pós-parto existe essa necessidade, é algo do corpo. Mas muitas vezes o estado de depressão não há necessidade de remédios. Há necessidade de sabermos lidar com a frustração. Mas quando essa pessoa ela entra nesse ciclo, se ela não se alimenta adequadamente, se ela não pratica exercício, se o seu estado físico vai se abatendo, ela vai entrar num ciclo cada vez pior. O que Deus faz aqui com Elias? Vamos interromper aqui esse ciclo. Elias, levante-se e coma. O anjo faz isso por 2 vezes. E na segunda ele fala assim, olha, come, porque você está frustrado, você está deprimido, mas a sua caminhada é longa. Ela não se encerrou por aqui. Deus não dá só o alimento, mas também dá um propósito. Você ainda tem aonde chegar, Elias. Vamos terminar esse processo. Então, o primeiro passo é esse cuidado físico que Elias necessitava.
talvez com desejo de morte iminente, ele não queria se alimentar. Mas ele não tinha opção, né? O anjo chegou, o pão está quentinho, a jarra de água estava ali do lado, ele se alimenta. O segundo passo que Deus trata Elias é o relacionamento com Deus. Aqui no verso 11. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque eu vou passar. Muitas vezes o estado de depressão ele se intensifica e a frustração ela sai do controle. Quando nós olhamos para a nossa situação e nós dissemos o seguinte: não há saída. Alguém que busca cometer suicídio, e talvez você tenha pessoas mais próximas de você que já tentaram do que imagina, essa pessoa ela não deseja a morte. Ela deseja se livrar do problema. Ela deseja se livrar daquilo que tem lhe afligido. Deus leva Elias para o monte do Senhor, o monte Horebe. Ele sai da caverna depois de passar mais uma noite lá. E ele sabe que Deus, a presença do Senhor, estará lá. Primeiro vem um vento forte que destrói até pedras. O Senhor não estava nesse barulho todo. Depois, um terremoto. O Senhor também não estava lá. Depois chamas. E finalmente, Elias percebe a presença de Deus em uma brisa suave. Nem sempre vamos perceber a presença de Deus nos eventos mais surpreendentes. Geralmente, no meio de um momento difícil, nós percebemos a presença de Deus. É no cotidiano. E Elias pode perceber isso agora. E ele continua a discussão com Deus. Olha, eu sou o último dos profetas. E Deus perguntando, o que você está fazendo aqui? Quando alguém está num estado desse, especialmente se é alguém que crê em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, muitas vezes esse estado ele começa a se intensificar conforme essa pessoa começa a se afastar de Deus, conforme essa pessoa começa a se afastar do corpo de Cristo. Porque quando eu tenho uma comunidade que me apoia, por mais difícil que a situação esteja, vamos pensar numa situação financeira extrema. Numa comunidade pequena como a nossa, será que nós teríamos a coragem de não fazer nada por alguém do nosso meio que está numa situação dessa? Provavelmente não. Às vezes a gente desconfia que alguém está numa situação dessa, o pessoal já está querendo fazer vaquinha. Por quê? Porque a nossa comunidade, somos uma família. Família de Deus, corpo de Cristo. Mas conforme essa pessoa se afasta, ela só não se afasta de Deus, mas ela começa a ficar isolada. E não há como termos um relacionamento com Deus eficaz longe do corpo de Cristo. Eu vou me afastar porque eu não estou bem. Não é nesse momento em que você precisa estar junto. Eu vou me afastar porque as coisas não estão legais. Não é nesse momento em que você precisa de apoio, não só da igreja local, mas do seu relacionamento com Deus. Mas eu não estou animado para fazer devocional. Eu não tenho desejo de orar. Eu não tenho desejo de ler a Bíblia. Então faça, sem querer. Que eu posso cuidar do meu físico, mas especialmente se é uma pessoa convertida em Jesus Cristo,
ela precisa tratar também do espiritual. Porque a partir do momento em que ela fala não tem saída a não ser a morte, como Elias fez, pedindo que Deus o mate, ela está dizendo o seguinte: nem Deus resolve o meu problema. E quando ela chega nesse ponto, ela provavelmente perdeu a percepção de quem é Deus. De qual é o tamanho de Deus e qual é o tamanho dos seus próprios problemas. Ela precisa retomar esse relacionamento com Deus. E é isso que Deus restaura aqui. Olha, vai no monte. Ali você vai perceber a minha presença. E é impressionante como Elias precisava disso logo depois dele ter vencido os profetas de Baal, fazendo deboche. Ele fez piada: olha, acho que o Baal deve estar dormindo, vocês estão orando, mas ele deve estar dormindo. Olha a confiança. Depois de ter falado que não ia chover e não chover por 3 anos. Depois de ter falado que ia chover e ter chovido. Quando ele se frustra e chega nesse ponto de dificuldade, ele perde a percepção de quem Deus é, apesar das experiências que ele havia tido no passado. E é isso que muitas vezes acontece comigo e com você. Passamos por experiências incríveis na nossa vida, na nossa história, com Deus. Mas em um momento de frustração intensa, num momento de depressão, muitas vezes nós perdemos a percepção de quem Deus é. E a solução para isso é intensificar o nosso relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo. Oração, Bíblia, intercessão. Quem sabe chamar um irmão em Cristo: olha, a minha vida espiritual não está legal. Não pode orar comigo? Podemos nos encontrar para orar juntos. E aí a importância até dessa relação tão relevante na vida de uma igreja, que é os relacionamentos discipuladores. Pode ser que esse discipulado começa quando alguém se converte, aí um discipulador ensina o discípulo, mas eventualmente depois de muitos anos, e eu não tenho mais essa necessidade desse discipulado, de aprender, já tenho discípulos, eu já discipulo, mas muitas vezes eu preciso desse relacionamento discipulador. Porque naquele momento da minha vida e da minha história, eu passei por uma crise, eu passei por uma dificuldade, eu passei por uma frustração tão grande, que eu falo: não há saída, nem Deus resolve o meu problema. Eu gosto muito de uma frase do pastor que eu cresci, e ele sempre dizia a frase que é a seguinte: pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Se o meu relacionamento vertical, eu e Deus, por meio de Jesus Cristo, morto e ressurreto na cruz, essa obra completa, se isso muitas vezes fica obscurecido e eu preciso restabelecer esse relacionamento, é realidade também que eu preciso restabelecer os meus relacionamentos humanos. Olhe no versículo 16 e o verso 21. No verso 16: unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. E depois no verso 21, e Eliseu voltou, apanhou a parelha. Então, Deus dá aqui para Elias um relacionamento humano também. Eliseu agora vai acompanhar Elias por onde ele estiver. Pessoas precisam de Deus, sem dúvida alguma. Mas pessoas também precisam de pessoas. Quantas vezes um abraço,
Não em tempos de pandemia, né? Fica até um negócio meio negativo, né? Até perigoso. Esperamos que esse tempo passe em breve, né? Torçamos aí para a vacina avançar mais do que as ondas do Covid. Mas, um toque, uma palavra de ânimo, olha. E não é aquela palavra falsa, né? Às vezes a pessoa perdeu lá o pai, a mãe, chega alguém e fala assim, não, vai ficar tudo bem. Pode ser que vai, pode ser que não. Mas no momento como esse você fala assim, olha, e eu já falei para pessoas assim, que eu não perdi os meus pais. Eu não sei o que é isso. Eu falo assim, olha, eu não sei o que você está passando e eu não sei o que você vai passar. Mas independente do que for, eu quero te dizer que você pode contar comigo. Você pode me ligar, a gente ora junto, a gente passa um tempo junto, a gente faz alguma coisa para distrair a cabeça. Conte comigo. É essa palavra que é realista. Olha, você perdeu um emprego, eu não vou dizer que daqui a um mês você vai estar empregado de novo, ganhando o dobro do que você ganhava, porque a gente vai orar e Deus... Não. O que eu posso dizer é o seguinte, olha, você está precisando de alguma coisa? Se você precisar, conte comigo. Se eu não puder te ajudar, eu te ajudo a procurar alguém que pode. O que você precisa agora? Emprego? Então vamos olhar os nossos contatos aqui, né? Vamos olhar os empresários que a gente conhece. De repente eu tenho um empresário que está procurando alguém com as suas qualificações. E eu vou te ajudar como eu puder. Se eu não posso te ajudar desse jeito, talvez se você está passando uma necessidade, vamos procurar pessoas para suprir essas necessidades. Mas nós estamos aqui. E essa liberdade, ela só é possível quando nós temos relacionamentos verdadeiros. Não é aquele relacionamento, né, que muitas vezes acontece na igreja, de domingo. Oi, tudo bem? Tudo? Não está tudo bem, a vida está destruída, está passando necessidade. Mas a gente chega na igreja, a gente não pode mostrar que tem problema. Eu chego lá com a minha Bíblia debaixo do braço, e de preferência aquelas Bíblias grandes que é para todo mundo ver que é Bíblia. Né? Eu tenho uma de letra gigante, não é para aparecer, é porque eu sou meio cego. Né? Então quando eu prego até aumenta a letra aqui no tablet, é bênção. Né? Mas eu tenho lá aquela Bíblia grande, você põe aqui, tá tudo bem. Ou então você pergunta se está tudo bem. Se a pessoa fala que não, seja daquela esquivada. Né? Eu perguntei por educação, eu não quero saber como essa pessoa está. Não é isso. Esse tipo de relação humana ela só é possível quando nós verdadeiramente nos importamos com os outros. E no momento de frustração, muitas vezes, a frustração ela não é física. Quantas vezes é um amigo que me decepciona? É um cônjuge que trai. É um familiar que frustra. Num momento como esse, muitas vezes o que nós mais precisamos é saber que temos alguém com quem contar. E é isso que Deus entrega para Elias. E ele não entrega apenas um auxiliar, ele entrega um propósito. Olha, Elias vai ser o seu auxiliar, mas ele também vai te suceder como profeta. Ele vai te suceder como profeta. E Elias já deixa isso claro no primeiro encontro. Ele já joga a capa em Eliseu. Eliseu já entendeu o recado. Olha, antes de eu ir com você, eu posso me despedir dos meus pais? E ele fala, vai, mas volta. E não demora. E aí vem a parte mais gostosa do texto. Né? Ele estava arando a terra, ele não ia mais precisar das ferramentas. O que ele faz? Queima a ferramenta, mata os bois e faz um churrasco. E entrega para todo mundo. Olha que benção. Né? Tá ali, pronto, distribuiu, porque Eliseu já entendeu. Eu não vou voltar para cá. Deus entrega para Elias não só um relacionamento discipulador, como também um propósito, um motivo para viver.
E é isso que os relacionamentos muitas vezes nos produzem. Quantas vezes eu conversei com mães que estavam frustradas, que estavam abatidas, assim, não sei como você se mantém tão forte numa situação dessa. Ela respondeu, eu tenho filho. E eu não tenho essa opção. Eu preciso cuidar desse filho. Que desafio! Muitas vezes os relacionamentos, eles nos dão propósito, eles nos dão significado. Então eu preciso tratar a questão física e, eventualmente, em alguns casos, há necessidade de intervenção, sim, médica. E nesses casos não é nem o psicólogo, é um psiquiatra mesmo. Alguma coisa no corpo não está funcionando bem. Uma depressão pós-parto, alguma questão hormonal precisa ser tratada. Entretanto, muitas vezes não há essa necessidade. O relacionamento com Deus e os relacionamentos humanos, eles resolvem. Por quê? Porque a frustração ela é emocional. E muitas vezes nós não aprendemos a lidar com a frustração. E quando eu entendo quem Deus é, e eu tenho relacionamentos significativos, isso me ajuda a entender que esse problema, por mais desafiador que ele seja, por mais difícil que ele seja, é um problema que é possível que tenha solução. A única solução não é eu tirar minha própria vida. A única solução não é eu ficar preso dentro de um quarto. Porque eu tenho pessoas que me apoiam e porque eu entendo quem Deus é. E o último remédio para uma situação como essa é o choque de realidade. Elias falou por 2 vezes que ele era o último dos profetas. Que tudo estava ruim, de ruim a pior. E por isso não tinha jeito, agora queriam matar e pediu que Deus o matasse. O que Deus faz aqui é simplesmente falar assim, Elias, você está errado. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujo joelho não se dobrou diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Muitas vezes, quando nós estamos num estado depressivo, a nossa percepção da realidade não é precisa. Pensa num adolescente que teve a sua primeira frustração amorosa. Nunca mais vou me apaixonar de novo. Vai, provavelmente em 20 minutos. Mas naquele momento de frustração, o mundo do adolescente acabou. Pense em alguém com 40 anos que perde o emprego de uma empresa que ele estava há 20. Nunca mais eu vou conseguir trabalhar, nunca mais eu vou conseguir emprego, eu não tenho competência para fazer nada, minha família vai passar fome. Essa é a realidade? Não necessariamente, mas é a realidade que essa pessoa constrói. Quantas histórias nós temos de sucesso de empresas que começaram com dono com 40, 50 anos? Mas naquele momento, a realidade dele, o sentimento dele é que a vida profissional dele acabou ali. Ele nunca mais vai conseguir fazer mais nada. Ele é um completo incompetente. E adianta você falar, não é assim? Provavelmente, primeiro você vai ter que se relacionar com essa pessoa, você vai ter que estender a mão, para só depois fazer ele perceber, olha, necessariamente isso não é uma realidade. Será que tem alguma coisa que você sabe fazer que pode te gerar uma renda? Será que tem alguma habilidade que você tem que pode te ajudar a se restabelecer? Mas quando a gente está nesse momento de dificuldade, de frustração,
Nós enxergamos o pior. Ah, não, a empresa agora não tem jeito, ela vai falir, tudo acabou. Ah, eu não vou conseguir emprego. Ah, eu fui traído, eu tive uma frustração num relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, não, nunca mais vou ter amizade de verdade com alguém, porque todo mundo, ninguém vale nada, ninguém presta. Não. Essa não é uma percepção realista da situação. Essa não é uma percepção realista. E Elias, e se você hoje não está tendo uma percepção realista, não fique triste, você está bem acompanhado. Do seu lado tem Elias. Elias olha e fala assim, olha Deus, eles derrubaram todos os altares, eles perseguiram, mataram todos os profetas, e eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou o último profeta que sobrou. Fica até meio triste, né? Deus fala meio que assim para ele, não, você não é a última bolacha do pacote. Você não é tão especial assim. Tá? Além de você, eu estou com 7.000 que não se curvaram. Que estão escondidos. A situação é difícil, é desafiadora. A solução que Deus dá para o problema Jezabel é até meio forte. Se você continuar além da história, a morte dela foi bem trágica. Agora, ainda que a situação seja horrível, ela não é tão ruim quanto ela parece na sua cabeça que só enxerga a frustração, que só enxerga esse momento difícil. E muitas vezes a gente tem que virar para uma pessoa e falar assim, pessoa deprimida, você fala assim, você está errado. A sua situação não é tão ruim assim, você precisa reagir. É claro que se eu não tenho essa intimidade com a pessoa, se eu não me relaciono, se eu não passo por um processo antes, provavelmente eu vou mais afundar uma pessoa que já está numa situação difícil. Agora, se é uma pessoa que ela sabe que eu me importo com ela, eu construí essa relação discipuladora, a gente caminha para restaurar essa relação dela com Deus. Eu verifiquei se ela está se alimentando adequadamente, se ela consegue caminhar ainda que seja pouco para se movimentar, até dentro de casa. Se eu verifiquei se não é uma questão realmente que precisa de uma intervenção médica por uma questão do corpo. E mais uma vez, nos casos de depressão que a gente vê por aí, menos aí de 1/5 dos casos há necessidade médica. São poucos os casos que é necessária uma intervenção médica. Né? Então, depois que eu fiz tudo isso, eu preciso olhar. Olha, a sua situação não é assim tão ruim. Você precisa ter um olhar realista da situação. É o que Deus entrega para Elias. Olha, Elias, você não é o último. Se você tem que morrer, se você deseja a morte porque eles acabaram com todo mundo e só sobrou você, então você não tem mais motivo para perder a vida. Porque eu te garanto, tem 7.000 que não se curvaram. Depois desse processo todo, Elias se levanta, vai atrás de Eliseu e segue o seu ministério até que é arrebatado. E dependendo da sua percepção escatológica, ainda aguardamos aí, né, quem sabe ali no meio de Apocalipse, ele sendo uma das duas testemunhas. Mas aí vai variar, né, da posição escatológica, e aí muita confusão para a gente falar de escatologia agora. Então vamos ficar só com Elias aqui deprimido. Né? Ele resolve esse problema, porque ele percebe, ele é alimentado, a sua percepção de Deus é esclarecida, ele tem um relacionamento para caminhar com ele, ele tem um propósito. Eliseu será o seu sucessor. E finalmente, ele percebe que a situação não era tão ruim quanto a que ele construiu.
E não seria tão difícil ele perceber isso. Ele acabou de vencer os profetas de Baal, cair no fogo do céu. Ele recebe lá o SMS, o WhatsApp lá da Jezabel falando que vai matar ele, e ele já fica deprimido. Mas muitas vezes, isso aqui é importante nós nos lembrarmos disso. Muitas vezes, a nossa situação emocional, ela não é lógica. Não é lógico. Agora, independente de fazer sentido a nossa situação ou não, logicamente ou coerentemente, nós temos soluções que a Escritura nos dá para passarmos por um momento como esse. Tem alguns princípios para nós numa manhã como essa. Primeiro, independente da sua condição, não deixe de se alimentar. Isso pode acontecer por depressão, isso pode acontecer por uma situação emocional, isso pode acontecer por uma enfermidade. Não deixe de se alimentar adequadamente. Diz minha mãe que, graças a Deus, esse problema eu nunca tive. Né? Já nasci com problema no rim, fiquei doente de tudo que era forma, eu nunca perdi a fome e até hoje o meu problema é muita fome. Mas Deus vai nos conduzindo, né? Mas se você perde a fome com facilidade, né, se force a se alimentar adequadamente. Que seu corpo tenha aí nutrientes suficientes. Cuidado físico faz parte da restauração. Cuidado físico faz parte da restauração. Nossa vida espiritual deve ser cuidada principalmente em momentos como esse. Eu não vou ler a Bíblia e não vou orar porque eu não tenho nem vontade disso. Eu não tenho vontade de comer salada, mas eu como salada. Eu não tenho vontade de fazer exercício, mas eu me forço. Faz tempo que eu não tenho me forçado. Eu preciso me forçar a fazer exercício. Não porque eu quero, mas porque eu sei que eu preciso. Em um momento de abatimento espiritual, de frustração, talvez você vai ter que ler a Escritura e orar da mesma forma em que você toma um remédio. Ninguém fala assim, que vontade de tomar um remédio. A não ser que você for hipocondríaco, né? Mas se você não for hipocondríaco, você não quer tomar remédio. Ninguém quer tomar remédio. Então, você precisa ler a Escritura. Você precisa orar. Por quê? Porque você precisa. É nesse momento em que você precisa fazer essas coisas. Deus não nos abandona e nem perde o controle, por mais difícil que seja a circunstância. Deus não nos abandona. Por mais desafiador que seja uma questão de trabalho, uma questão emocional, seja o que for, Deus caminha conosco. Ele não perde o controle. Ele é Deus. Relacionamentos humanos saudáveis são essenciais para a nossa recuperação emocional. Não se isole. Principalmente se você for crente. Eu brinco que crente, quando ele nasce de novo, o DNA dele é reestruturado para ele viver em bando. Eu ainda vou escrever uma dissertação sobre hábitos de crente. Um que eu sempre falo que é impressionante. Tá? Quando você tem uma roda de crente na igreja, essa roda de crente fica onde? Nas portas. Sempre. É impressionante. Tinha uma igreja que tinha 6 portas de saída. Saímos numa reunião, eu olhei as portas, nenhuma estava livre. Todas elas tinham roda de crente. Nós fomos projetados por Deus para nos relacionarmos. Não se isole num momento como esse. A pior coisa que você pode fazer é se afastar. É se afastar das pessoas. É se isolar da sua comunidade local. É nesse momento que você mais precisa de pessoas. Por isso que precisamos de grupos seguros para isso. Na nossa estrutura ali, as reuniões de discipulado.
Participe. Tenha pessoas firmes para caminhar com você nesses momentos difíceis. Tenha pessoas com maturidade espiritual. Fala assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu estou abatido, eu estou desanimado. Será que a gente pode marcar aí, fazer alguma coisa? De repente, se a sua necessidade é exercício físico, você não gosta, né? Chama alguém que gosta e fala assim, ó, vamos fazer uma caminhada aí, vamos correr. Então, a gente precisa disso, apoio. E quando você vai fazer essa caminhada, você está conversando, você está se relacionando. No final, vocês podem tentar, vamos orar. Orar por sua vida espiritual. E lembre-se que essas pessoas precisam ser pessoas com relacionamento com Deus. Pessoas crentes firmes. Pessoas confiáveis. Geralmente, a nossa perspectiva nesses momentos tende a enxergar a gravidade e o alcance do problema. Mas ela não enxerga tudo. Por isso que muitas vezes é importante nós termos alguém de fora. Alguém que consegue ver a foto inteira. Alguém que consegue ver o todo. Alguém de confiança. Muitas vezes, num momento desse, o que nós precisamos... mas fulano não tem como resolver o meu problema. Eu perdi minha mãe. E ele nem sabe o que é isso. Mas muitas vezes, tudo que eu preciso fazer é falar. É saber que eu tenho alguém para compartilhar. E geralmente a nossa perspectiva ela não é realista, porque nós estamos dentro de uma bolha que é esse problema. E para onde a gente olha, a gente enxerga o problema. E às vezes com alguém que está fora da situação, essa pessoa já percebe uma solução. Precisamos ter um olhar objetivo e contar com olhares objetivos para reagirmos a circunstâncias críticas. Por mais que o problema seja desafiador e grande, não é o fim de todas as coisas. E Deus não perdeu o controle. No meio da crise e ameaça de morte de Elias, o plano de Deus não mudou. No meio da sua e da minha crise, o plano de Deus não mudou. Então, qual que é a solução? Alimento, relacionamentos e realidade são os remédios para vencer a frustração, a depressão, o desejo de morte. E aqui relacionamentos, entendo o relacionamento vertical e os relacionamentos horizontais. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Alimento, relacionamento e realidade são os remédios de Deus para vencer qualquer frustração, qualquer período crítico. E não quer dizer que essa vitória vai ser de uma hora para outra. Muitas vezes é um processo. Mas é um processo que Deus conduz. E para finalizar, eu quero deixar aqui alguns desafios. O primeiro desafio é o seguinte. Você tem sentido frustrado, deprimido, a ponto de perder o prazer na vida? O que você precisa nesse momento? Talvez algumas pessoas vão precisar do cuidado físico. Outras vão precisar de relacionamentos seguros. Outras vão precisar do seu relacionamento com Deus. Outras ainda precisam ter uma percepção adequada da realidade. Se você está nesse momento, o que você precisa? E o que você pode fazer hoje ainda para receber
Olha, se eu preciso de um relacionamento para me acompanhar, eu vou procurar alguém que possa me acompanhar. Se eu preciso de um choque de realidade, eu vou procurar alguém para me ajudar a ter esse choque de realidade. Se eu preciso do cuidado físico, eu vou ter que ir atrás desse cuidado físico. E o segundo desafio, você tem servido de apoio para ajudar pessoas nessas condições? Se a estatística estiver correta, que a cada 5 pessoas, uma já tentou suicídio, provavelmente nessa reunião aqui nós temos pessoas que já tentaram. E muito provavelmente nós não temos a menor ideia. Lembro num acampamento de adolescente, uma menina procurou a Camila falando exatamente isso. E para ser bem honesto, eu olhava aqueles adolescentes, eu já tinha até os meus 20% que eu achava que tentava se matar. Mas ela não estava nesse grupo. Ela, para mim, era a pessoa mais equilibrada e que estava com maior tranquilidade do grupo inteiro. Provavelmente você tem pessoas próximas de você que têm passado por isso. E muitas vezes as pessoas dão sinais. Será que eu posso servir de apoio a essas pessoas? E se eu percebo isso, será que eu tenho feito? Porque você ajudar uma pessoa que chega nesse ponto não é fácil. Muitas vezes cria até uma relação de codependência. E é muito difícil lidar com isso. Mas será que eu tenho essa disposição? Será que eu conheço essas pessoas? Então, são os 2 itens que eu gostaria que nós refletíssemos para essa semana. Não precisa ser agora, você não precisa chegar a uma conclusão agora. Mas será que eu estou nesse momento e eu preciso de ajuda? E se eu preciso, o que é que eu preciso? E segundo, se eu não estou nesse momento, será que há pessoas que precisam desse tipo de apoio? Quero convidar mais uma vez vocês a se colocarem em pé. Vamos fazer essa oração final, colocando diante de Deus, que Deus nos ajude a servi-lo e a nos apoiarmos na sua palavra nesses momentos de tanto desafio, tanta dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos e que outras pessoas também enfrentam. Pai amado, Pai querido, quero colocar nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos apoie, que o Senhor nos sustente, e especialmente, ó Pai, se há alguém aqui, ó Deus, que tem passado por momentos críticos desse tipo, ó Deus, que o Senhor nos ajude a identificar e nos ajude a servir também, ó Pai, como igreja, para apoiar, para suportar, ó Deus, que o Senhor se faça presente nas nossas vidas e nas nossas histórias, no dia a dia, ó Pai. Muitas vezes o Senhor está presente na brisa suave, aquela brisa que muitas vezes nós não percebemos. Nós esperamos o Senhor no terremoto, no fogo, no vendaval, no sobrenatural, e perdemos de vista quantas vezes a sua presença ela está no nosso dia a dia, nos sustentando, nos livrando, nos suportando, nos perdoando, nos apoiando, nos abençoando. Senhor, que a sua presença esteja clara no nosso coração. Senhor, que estejamos prontos para servir ao Senhor aonde o Senhor nos colocar. E quem sabe ajudar pessoas. Quem sabe pessoas do nosso redor, do nosso convívio, estão frustradas, estão desanimadas e nem sequer conhecem o Senhor. Que o Senhor nos use para servir essas pessoas.
Quantas pessoas, ó Deus, não sabem lidar com a frustração? E talvez nós mesmos não sabemos. Nos ensina, ó Pai, a olhar para o Senhor, a olhar para a Sua palavra e a nos contentar com esse Deus grande e poderoso que um dia nos alcançou e nos salvou. Que o Senhor seja a nossa única fonte de segurança e paz, mesmo em meio a tantas lutas e tantas dificuldades. Oramos em nome de Jesus. Amém.